Então eu decidi, achei melhor gravar essa aula, vou fazer um resumo aqui rápido sobre o iluminismo. A gente vai gastar aqui 15, 20 minutos. Eu vou deixar essa aula gravada, são agora 5h25, a gente entra aí 5h55, né? Então eu vou deixar essa aula gravada, vão ser 15 minutos e vou postar ela em estado bruto para você ter só um resumão do iluminismo, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa entender do iluminismo, cara, é que o iluminismo ele surge como uma ideologia burguesa. O iluminismo ele vai ser uma ruptura, o iluminismo ele vai ser a ideologia de grandes revoluções burguesas que vão surgir logo ali. Você sabe que toda grande revolução ela depende, ela necessita de uma ideologia. Isso é coisa básica pra gente aqui, beleza? Então a ideologia das revoluções burguesas é o iluminismo. E o que o iluminismo traz de novo? Você precisa entender que o iluminismo ele vem para combater aquilo que a gente vai chamar de antigo regime. O que é o antigo regime? Nós vamos basear o antigo regime em um tripé, ou seja, o iluminismo ele vem para trazer novas ideias, novas expectativas, para ele trazer novas culturas, para uma nova realidade, uma nova maneira de pensar em 3 áreas onde o antigo regime estava baseado. Então o antigo regime está baseado, primeiro, na política, numa ideia de absolutismo monárquico. Então a primeira ideia que a gente tem, a primeira perna do tripé do antigo regime é essa questão do absolutismo monárquico, centralização do poder, ou seja, um poder centralizado na mão de um rei, justificado por aquela ideia que a gente já conhecia do direito divino dos reis, ou seja, uma união aí, uma visão muito religiosa e centralizadora da política. Segunda coisa que o antigo regime vai primar é por aquela ideia do mercantilismo, do metalismo, do colonialismo. Ou seja, uma intervenção do Estado na economia de maneira efetiva. No antigo regime, até o século XVIII, nós temos governos e estados que têm o controle absoluto da política e também têm o controle absoluto da economia. Ou seja, as leis da economia não são respeitadas, essas leis não são levadas em conta e levadas a sério. Terceiro ponto do antigo regime que você tem que lembrar é o dogmatismo, principalmente o dogmatismo religioso, ou seja, eu tenho um domínio intelectual, eu tenho um domínio de produção cultural, científica e intelectual por parte da igreja. Então a igreja, e aqui quando eu digo a igreja, nós já passamos pela Reforma Protestante, certo? O Renascimento trouxe uma nova visão sobre esse aspecto, mas ainda é a igreja que tem em suas mãos a responsabilidade, o monopólio da produção intelectual, científica, cultural. Então, o iluminismo ele não é um movimento único, né? Os caras do iluminismo eles não se conheciam, alguns se conheciam, não é isso que eu quero dizer, desculpa. Mas os caras do iluminismo eles têm um contato assim mais próximo com as ideias. Vão existir caras, pensadores do iluminismo, que nem sequer vão se encontrar. Eles nem sequer se conheceram. Então, maluco, você precisa prestar atenção que o iluminismo não é em si um movimento único, um movimento que vai ter, sim, uma liderança particular, ou que os caras se reúnem e levantam bandeiras. Não. O movimento do iluminismo, ele é um movimento intelectual, tá certo? Ele é um movimento que propõe soluções políticas, sociais. Esse é o movimento do iluminismo, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. O iluminismo é um movimento político-social, o iluminismo é um movimento de ideias, o iluminismo é um movimento de ideologias, o iluminismo é um movimento de grandes pensadores. Suave até aqui? Então o antigo regime. O antigo regime, então, é baseado em 3 pernas. Absolutismo na política, mercantilismo, né? A ideia mercantilista de acúmulo de metais, de intervenção econômica na economia, e o dogmatismo na ciência, na tecnologia, na ciência, na literatura, na cultura. Então, o iluminismo vem com o ideal de romper essas ideias. Ponto até aqui? Beleza. Só que você sabe que nenhum pensamento surge do nada, né? Então, o iluminismo ele tem as suas raízes anteriores ao século XVIII.
O iluminismo ele vai ter suas raízes já lá no Renascimento. Se a gente for olhar com carinho, e alguns historiadores modernos têm trazido essa dinâmica, essa realidade, o iluminismo quase vai ser um desdobramento do Renascimento. Aquele renascimento cultural que acontece lá no século XVI. Então, o iluminismo ele vai ter aspectos bem parecidos com os ideários do Renascimento, beleza? Mas a gente pode colocar aqui 4 caras como precursores do iluminismo. Eu separei aqui, deixei uma colinha aqui para não esquecer de ninguém, mas a gente pode colocar aqui alguns caras como os precursores do iluminismo. O primeiro cara que eu queria destacar como precursor do iluminismo, ou seja, ele está anterior ao século XVIII, ele é um cara que tem ideias que vão embasar o iluminismo, é o René Descartes. O René Descartes, cara, ele vai ser o cara que vai ser responsável por uma linha filosófica que chama racionalismo. O Descartes é o cara que traz pela primeira vez o questionamento de todas as ideias, ou seja, um questionamento sobre o ideário que existia até aqui. Então, o Descartes chega e diz assim, cara, se você pensar em Aristóteles, Platão, se você pensar em Agostinho, se você pensar em toda a tradição do pensamento, todos esses caras estão fundamentados em questões, em aspectos que não são aspectos que podem ser comprovados de maneira racional. Todos eles podem ser questionados. E aí o Descartes, nessa busca por achar uma verdade que não pudesse ser questionada, ele chega a uma conclusão que vai mudar a forma do pensamento. E eu vou te dizer por que muda a forma do pensamento. O Descartes chega a seguinte conclusão: eu posso duvidar de tudo, eu tenho que duvidar de tudo. Ele chama isso de dúvida hiperbólica. Vamos duvidar de tudo, tudo. Mas quando ele pensa nessa ideia de duvidar de tudo, ele percebe que as verdades que foram construídas ao redor e as verdades sobre qual os pensamentos foram construídos, elas vão desmoronando. E aí o Descartes diz assim, cara, não sobrou nada. E quando ele reflete sobre esse aspecto, então ele pensa assim, eu posso duvidar de tudo, mas existe uma coisa sobre a qual eu não posso duvidar. Existe uma coisa sobre a qual eu não posso duvidar, que é a própria dúvida. A própria dúvida, ok? Qual é a consciência que o Descartes chega? Se eu duvido, ou seja, se eu produzo a dúvida, logo existe alguém que pensa, que no caso sou eu. Então, se eu penso e se eu duvido, uma certeza eu tenho. Eu existo. Ou seja, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Na verdade, a ideia seria a seguinte: como eu produzo a dúvida só pode existir a partir de alguém que a produza. Então, porque eu duvido, eu existo. Parece uma coisa simples e idiota, mas se você pensar, velho, é a primeira vez que eu consigo ter uma verdade absoluta sem dogma, sem que tenha uma autoridade por trás dessa verdade. Ou seja, é a primeira vez que eu produzo uma verdade sem Deus. Produzi uma verdade sem a autoridade divina. Consigo chegar a uma verdade absoluta, consigo chegar a uma realidade absoluta, sem que exista a necessidade de que Deus exista. Esse é um avanço. Então, o Descartes agora, ele tira o argumento da teologia, do metafísico, e traz para o racional. Ou seja, o homem é capaz, a partir da racionalidade, de chegar a verdades absolutas. Então, o homem começa a ser o mecanismo, o pensamento, a razão passa a ser o mecanismo pelo qual grandes verdades podem ser alcançadas. O segundo cara que a gente vai falar é um cara que chama John Locke. John Locke, cara, ele vai ter uma participação muito ativa nas revoluções inglesas, né? Ele vai ser um cara que vai tratar muito da questão do Estado. Qual é a função do Estado? Qual a relação que existe entre o Estado e o indivíduo? Por que o indivíduo se submete ao Estado? Ou seja, o Locke, ele traz dimensões que são dimensões de direito, de cidadania, de justiça. Locke começa a justificar o poder e o governo do Estado sem a religião. Locke é o primeiro cara que talvez traga à baila essa ideia de que, olha, eu e o Estado, nós temos aqui um contrato. Portanto, quando você estuda em filosofia, quando entra o Locke, a gente entra nos contratualistas, né? Os caras que têm essa ideia do contrato social.
O Rousseau vai falar muito mais sobre isso, né? Sobre essa ideia de contrato social, mas o Locke é o cara que traz essa ideia de que o ser humano, pelo fato de ser humano, tem direitos que lhe são naturais. E que o papel do Estado é garantir que o ser humano tenha esses direitos naturais assegurados. Então, qual é o papel do Estado? Eu cedo parte dos meus direitos para o Estado e o Estado tem que devolver para mim isso. Não porque o Estado é bonzinho, não porque o Estado é legal, mas porque o Estado, ele deve essa obrigação para com seus concidadãos. Então, perdão, nosso amigo John Locke, ele ainda traz uma ideia importante, que é a ideia de que se o governo não garantir esses direitos, os cidadãos têm direito, inclusive, a se revoltar contra esse governo. É um direito que é do cidadão. E aí a gente entra, por fim, no nosso amigo Isaac Newton. Newton é um cara que vai trazer uma ideia das leis naturais. O Newton vai trazer a ideia das leis gravitacionais, ele vai mostrar que a lei da gravidade existe, ele vai também trazer a ideia das leis gravitacionais, ou seja, que nós temos um universo que é ordenado e organizado por leis de atração, ou seja, há uma ideia em Newton que há um conjunto de leis naturais para conduzir a natureza. Essa ideia de que existe um conjunto de leis naturais vai dar ao iluminismo ali na frente a certeza de que se eu tenho leis naturais, se eu tenho leis que me fornecem uma maneira de eu identificar, de eu conduzir, de eu controlar e projetar a maneira como a natureza se comporta, como os astros se comportam, como os objetos físicos se comportam, provavelmente a sociedade, a economia, ou seja, a vida social também deve ter leis naturais. E essas leis naturais precisam ser respeitadas. Ok? Então são essas as ideias. É sempre bom lembrar, então, que esses caras... Eu ia falar do Galileu Galilei, mas o nosso tempo está adiantado. O Galileu Galilei vai ser muito responsável por tirar mais um tijolo da muralha lá da igreja. Ou seja, quando o Galileu Galilei determina o heliocentrismo, ele prova definitivamente que a Terra não é o centro do universo e que a Terra gira em torno do Sol. Ele dá um tiro assim, muito grande, ele bombardeia as bases do dogma da igreja, ou seja, a igreja acaba sendo desautorizada, beleza? Então você percebe que esses caras, o Descartes com o seu racionalismo, trazendo agora o homem como produtor de verdades absolutas, ou seja, o homem como produtor através da sua razão de questões que independem de Deus. O nosso amigo Locke trazendo um Estado que não precisa mais ser legitimado pela igreja, um Estado que agora ele vai ser legitimado por um contrato que existe entre aqueles que são submetidos ao Estado e aquele cara lá que vai permitir e que vai governar. O nosso amigo Newton, que traz essa ideia das leis naturais da sociedade, da natureza que podem ser implantadas na sociedade. E por fim, o nosso amigo Galileu Galilei, que quebra o dogmatismo. Esses caras dão um substrato, ou seja, dão a matéria-prima para fazer o bolo que vai se transformar no iluminismo. Suave até aqui? Todo mundo entendeu isso? Isso é fundamental. Então agora, quando a gente parte para o iluminismo, a gente fica mais fácil de entender que esses caras, o pensamento desses caras, ele nutriu várias pessoas. Gente na Inglaterra, gente na França, gente na Holanda, gente em Portugal, gente na Espanha. Onde vai ser a maior produção intelectual do iluminismo? Na França. Mas eu acabei de falar para você que o John Locke aqui é um cara que é um precursor da Inglaterra, ok? Então agora esses caras, eles vão tirar e vão colocar assim, cara, quem é o mais importante agora? O mais importante agora é o homem. O homem agora é o mais importante. Então o iluminismo é, sobretudo, uma linha filosófica, um movimento antropocêntrico, um movimento que coloca o homem no centro, beleza? É um movimento que vai buscar intercâmbios culturais, intelectuais, ele quer romper preconceitos, ele vai ser crítico e o iluminismo ele tem uma visão muito otimista sobre mudança, que dá para ser melhor, ok? Então o iluminismo agora ele vai produzir
uma série de artefatos, um conjunto de ideias que leva a contrariar aquelas ideias do antigo regime que eu comecei a falar com vocês, tá bom? Então olha só, nós vamos parar por aqui, essa é a primeira parte da aula, eu vou postá-la para vocês, vou dar para vocês aí os 15 minutinhos que vai dar de aula para você assistir, e aí eu vou estar aqui no WhatsApp pra gente poder tirar algumas dúvidas, tá bom? Eu vou passar também a sugestão de alguns exercícios que já tem na apostila e provavelmente vou postar uma listinha de exercícios para vocês fazerem para já gerar dúvida para a próxima aula, ok? Galera, força, foco e fé aí, vai dar certo, tá bom? Não desista. Eu sei que hoje o dia foi meio tumultuado, tudo que é novo às vezes assusta a gente, mas vai dar certo e a gente vai conseguir passar por esse momento crescendo em conhecimento, beleza? Um abraço, fique com Deus.